quero parabenizar os organizadores, os professores, os mestrandos, pesquisadores, e que trouxeram um tema bem sugestivo, que é desafio de educar na tríplice fronteira. E eu fiquei pensando sobre a educação escolar indígena nesse contexto de diversidade. Por isso, o tema da minha fala é justamente diversidade e educação escolar indígena. Vou ser bem breve, e eu fiquei pensando numa fala onde eu pudesse contribuir e puxar essa responsabilidade um pouco para nós, professores, tanto os professores que estão na pós-graduação, na graduação, professores que estão no ensino fundamental 1, 2 e também no ensino médio, professores que trabalham aí com as escolas multisseriadas, professores de educação do campo, educação escolar indígena. Se eu tivesse de fazer uma pergunta que viesse nortear a minha fala, como que nós, os professores, os pesquisadores, estamos lidando, qual é a nossa postura frente a essa diversidade ou a essa pluridiversidade? E aí, eu coloco aqui na minha fala, no primeiro slide, dizendo assim: para pensar a diversidade indígena e, consequentemente, a educação escolar indígena específica, diferenciada, bilíngue, intercultural, precisamos superar alguns estereótipos. E aí, quando eu falo de estereótipo, eu não estou me referindo exclusivamente à sociedade lá fora, mas também a ela. Estou me referindo a nós, os professores que aqui estão, os professores que formam, que trabalham, que fazem com que os nossos estudantes pensem, né? Quando eu falo de estereótipo, eu estou falando daquele pensamento ou daquela concepção muito superficial ainda, né? Você não conhece, a partir daí você já forma um conceito, já forma um preconceito. E o primeiro estereótipo, a primeira, por exemplo, ideia errada que nós temos quando pensamos sobre os indígenas é que todos eles são iguais. Na realidade, esse é um erro nosso, né? Quando a gente pensa que todos os índios são iguais. Quando a gente pensa assim, desconhece-se, nega-se a grande diversidade sociocultural e linguística entre os povos indígenas. Então, nós somos diversos, tanto no que diz respeito a origem mesmo, como também a questão linguística, a forma onde moramos, como nos organizamos socialmente. Então, nós precisamos pensar os povos indígenas a partir dessa perspectiva pluridiversa, pluricultural, plurilinguística. Então, nós precisamos avançar, precisamos deixar esse pensamento de que todos os índios são iguais e avançar para que possamos compreendê-los melhor. E eu acredito que não é só pensar os índios, mas pensar a sociedade brasileira e, por que não, pensar a sociedade roraimense a partir dessa perspectiva. Nós não somos iguais. Então, eu acho que uma das coisas que nós precisamos superar é esse pensamento. Quando eu digo nós professores. Tá? E o segundo, os índios são do passado. Quando nós pensamos desse jeito, nós negamos a presença dos povos indígenas como parte da população brasileira e como integrantes do futuro desse país. Essa história de que já não é mais índio, é caboclo, isso é um pensamento muito equivocado e que a gente precisa superar esse pensamento. Nós precisamos entender que o indígena, ele é sim parte dessa população indígena, dessa população brasileira, e que ele tem uma história de luta, né, e que nós não ficamos no passado, nós estamos aí sim, fazemos parte dessa população brasileira que aí está, inclusive do futuro. A terceira ideia errada que nós temos é que os índios não têm história, né? Se pensa que os indígenas pararam no tempo, vive como na nossa pré-história, né? Porque tem muita gente que acha que nós não vivemos, que nós paramos, que nós estamos aí, nós temos uma história de luta, de conquista, inclusive a educação escolar indígena, ela é uma conquista nossa. A quarta ideia errada, o quarto estereótipo,
é pensar que os índios são seres primitivos, atrasados, que precisam ser civilizados. Quando nós pensamos assim, nós negamos aos povos indígenas o direito à autodeterminação e à autonomia de suas escolhas, e desqualifica-se seu patrimônio histórico e cultural. Isso impede que se admita e reconheça a existência de ciências, de teorias sociais indígenas, de uma arte e religião própria, né? Então, nós precisamos entender que, da mesma forma que a sociedade brasileira não indígena, ela vai vivendo e ela tem sua forma de ver, de pensar, a sua forma de produzir os seus conhecimentos, as sociedades indígenas, inclusive na atualidade, elas também têm isso. Então, tem suas religiosidades. Então, nós precisamos superar, se quisermos educar, digamos assim, da forma mais adequada nessa tríplice fronteira tão diversa. E aí, o quinto e o último estereótipo que eu digo aqui é que os índios são aculturados. Isso aqui, quem é indígena convive quase que diariamente com isso, né? Então, as pessoas, eu acho que as pessoas, elas tentam descaracterizar. É porque ele já veste camisa, já veste roupa, já sabe dirigir, então já é aculturado, já não é mais índio. E por trás disso tudo, tem uma estratégia lógica que é de negar os direitos, né, às populações indígenas como populações diferenciadas. Depois de comentar um pouco sobre esses estereótipos, eu faço uma pergunta para mim e para os professores que aqui estão presentes, como olhar para a diversidade e viver em meio a essa diversidade. Porque, veja bem, pessoal, não é suficiente você, digamos assim, descrever essa diversidade. Você precisa de instrumentos para que você possa viver no seu dia a dia, para que você possa lidar com essa diversidade que aí está. Então, o primeiro é reconhecer a diversidade. O interessante para nós é que nós, enquanto professores, pesquisadores, estudantes, nós venhamos reconhecer essa diversidade. Por quê? E aí eu trago aqui uma fala do professor Nilton André, e ele diz assim: o Brasil é uma nação constituída por muitos povos, diferentes etnias, histórias, saberes, culturas e línguas próprias. Acho que essa fala do Enilton, ela diz o que é essa pluridiversidade que nós temos aqui no extremo norte. E aí ele diz assim: a existência de um grande número de povos indígenas no país, a consciência de que esses povos constituíram, ao longo de sua história, suas organizações sociais, saberes e processos próprios de aprendizagem. Então, para que nós possamos educar nessa tríplice fronteira, nós precisamos superar alguns, aquilo que eu chamei de estereótipos, ideias erradas, principalmente sobre os indígenas. E nós precisamos também, agora, reconhecer essa diversidade. E essa diversidade, ela está presente, ela se mostra na realidade através das diferentes etnias, das diferentes histórias, dos diferentes saberes, das culturas diferentes, das línguas que são próprias desses povos, né? E aí, esses povos, no decorrer da sua história, eles vão aí criando as suas organizações sociais, saberes e processos próprios. Então, acho que, além de você superar essas ideias erradas que muitas das vezes nós adquirimos da nossa sociedade, com quem nos relacionamos, essa sociedade envolvente, precisamos superar, mas nós também precisamos reconhecer essa diversidade que vem se materializar nisso que o professor Nilton está dizendo. E aí, eu chego num ponto muito interessante, que é justamente a aquisição dos seguintes saberes. Eu lembro que na época que eu estava cursando uma disciplina, no doutorado com a professora Ivani Fazenda, lá na PUC de São Paulo, eu conversava com ela, ela trabalha sobre a questão da interdisciplinaridade, e eu estava trabalhando naquele tempo, tentando escrever uma parte da minha tese, que falava sobre a transdisciplinaridade, e que é um dos fundamentos teóricos e metodológicos do Instituto Insiquirã. E eu perguntava para a professora Ivani, dizendo assim: professora, como que nós podemos, eu queria que a senhora me explicasse a respeito dessa questão da transdisciplinaridade. Como é que nós podemos colocar isso em prática no dia a dia? E ela me disse: Gisele, existem 3 coisas que nós precisamos saber. E ela disse assim: olha, um saber saber, um saber fazer e um saber ser. Então, o que é o saber saber? É o saber conceitual, teórico. A aquisição desse conhecimento é condição indispensável para a correta realização do saber fazer e do saber ser.
que eu estou dizendo com isso? Que nós que moramos aqui, e também os demais que moram fora, nós precisamos entender como é que funciona teoricamente, conceitualmente, como é que funciona essa pluridiversidade. Então, nós precisamos sim estudar, e nós estamos aqui fazendo isso, estudando, estamos discutindo, debatendo. Desde segunda-feira, se eu não me engano, estamos aí, já tivemos trabalhos, apresentação de trabalho, palestra, então tudo isso faz parte do saber teórico, conceitual. Nós precisamos dele. Mas só ele não é suficiente, dizia ela. É preciso que você pegue esse conhecimento teórico e aplique ele em sala de aula. E aí vem a parte do saber fazer, que é um saber relacionado à aplicação metodológica do conhecimento teórico de acordo com cada realidade. Se nós vivemos em uma pluridiversidade cultural e linguística, então eu preciso, teoricamente, compreender isso, mas eu preciso saber como aplicar isso no meu dia a dia, lá em sala de aula, com meus estudantes, seja na graduação, seja no ensino fundamental, no ensino médio. Então, o saber teórico, ele é muito importante, mas ele precisa ser colocado, ele precisa ser aplicado em sala de aula. E aí ela dizia, olha, existe aí um saber ser, que é um tipo específico de conhecimento que possibilita uma postura adequada. E aí eu coloco aqui respeitosa, por exemplo, de diálogo intercultural nessa diversidade. Por quê, pessoal? Porque não basta só eu saber descrever que nós vivemos em meio a uma pluridiversidade, nós fazemos parte dessa pluridiversidade. É importante eu saber definir conceitualmente. Mas quando eu estou em sala de aula, esse saber teórico, ele precisa me dar condições para que eu possa agir metodologicamente. Ou seja, isso, se eu quero viver no meio dessa sociedade, a primeira pessoa que precisa ser transformada é eu. E aí, quando eu falo de diálogo, já para me finalizar, eu me lembro muito do professor Paulo Freire, porque a gente fala tanto em diálogo, mas lá no livro, acho que é Pedagogia do Oprimido, ele diz que o diálogo é essencial, mas é preciso de alguns requisitos para que um diálogo se estabeleça. Aí ele diz, por exemplo, o amor, a humildade, a fé nos homens, a confiança, a esperança, o pensar crítico. Então, são coisas que nós precisamos desenvolver para que nós, uma vez nós colocando em prática, nós possamos conviver de forma harmoniosa, respeitosa, dialogando criticamente nessa pluridiversidade, para que nós possamos educar nessa tríplice fronteira em que nós vivemos. Então, o que eu estou dizendo para vocês, já para me finalizar, uma vez que pensamos no desafio de educar na tríplice fronteira, nós precisamos superar estereótipos, precisamos, não sei se você lida ou está lidando com sujeitos do campo, das águas, lá dos ribeirinhos ou indígenas, mas o que eu estou te sugerindo é que você precisa, sim, conhecer profundamente esse pessoal, para que você possa atuar juntamente com eles. A outra coisa é justamente reconhecer essa diversidade. Como dizia o professor Salomão em outras falas, nós vivemos múltiplas Amazônias, né? E nós precisamos conhecer essas múltiplas Amazônias. E aí, quando eu falo em conhecer, é esse conhecer teórico e também esse conhecer metodológico. Nós precisamos dominar esse... quando eu falo de educação indígena, eu preciso saber, por exemplo, o que é uma educação diferenciada, o que é uma educação intercultural, o que é uma educação bilíngue, quantos povos existem, por exemplo, aqui no estado de Roraima, quais são as características desses povos, onde é que eles moram, né? Quais são as diferenças que há entre eles, inclusive as diferenças linguísticas, religiosas, socioculturais, por exemplo. E, uma vez que eu conheça tudo isso, eu preciso colocar isso em prática e eu preciso ter uma postura aberta de diálogo para que eu possa, então, educar da forma mais adequada nessa tríplice fronteira. Muito obrigado.